O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus resolveu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. E Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentem-se, por favor. O poeta português Camões, ele tem uma frase que é a seguinte: inimiga não é mais fera que a piedade falsa da sincera. O que significa isso? Não tem pior coisa de uma pessoa, por exemplo, um amigo, um parente, alguém que a gente conhece, que finge a falsa piedade, a falsa sinceridade. Não tem coisa pior. Por isso que ele coloca: inimiga não há mais fera, uma pior coisa que a piedade falsa da sincera. E hoje nós vemos no Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, ao ver de longe Natanael, que é o apóstolo, depois se tornou apóstolo. Aqui nós temos então, quando Nosso Senhor chama nessa liturgia desta sexta-feira, Filipe, que é o quinto apóstolo a ser chamado, o primeiro Santo André, São Pedro, São Tiago, São João e São Filipe. E eram todos da mesma região, aqui de Betsaida, como descreve o Evangelho. Betsaida e Cafarnaum. Era a região da Galileia, portanto a região de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nazaré também ficava na Galileia. E aqui Natanael, que é o Natanael ou São Bartolomeu apóstolo, quando ele de longe se aproximava de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vendo Bartolomeu, Natanael disse: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Que bonito, não é? E vemos São João aqui também, na leitura primeira, que vai dizer, São João, ele tem esta expressão que ele coloca: quem não ama permanece na morte, todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E por isso que Camões dizia: inimiga não é mais fera que a piedade falsa da sincera. A pessoa é equiparada com esse defeito, com esse vício, melhor dizendo, a um homicida, porque mata no seu coração o próximo. E na Roma Antiga, é um fato que alguns já sabem, mas vale a pena relembrarmos, nessa liturgia existiam os comerciantes que grudavam as imagens, vasos, com cera. E, com o passar do tempo, essa cera era derretida e se desfazia,
e aquele que comprou a imagem percebia a fraude que ele tinha passado. O vendedor, com a imagem quebrada, passava uma cera e vendia a imagem quebrada para a pessoa. E a pessoa, então, com algum tempo depois de uso, percebia que a imagem era uma imagem quebrada que ela tinha comprado. E então, tanto os que vendiam quanto os que compravam, aqueles que procuravam as imagens diziam: eu quero uma imagem, eu quero um vaso sem cera, ou seja, sem cera nenhuma. E aquele que vendia, para ter a credibilidade do cliente, dizia: esse vaso, essa imagem, esse objeto que eu estou lhe vendendo é um objeto sem cera, ou seja, sinceridade. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que agrada a Deus, e é isso que agradou a nosso Senhor Jesus Cristo em ver em São Filipe, em São Bartolomeu, a sinceridade, a autenticidade, que não há fraude, que não há nada que desabone, que faça com que nosso Senhor Jesus Cristo, ao vê-los, se entristecesse com eles. E um aspecto que o padre traz aqui também dessa liturgia, que nós podemos ver essa falta de integridade e essa falta de sinceridade num vício. Trago para os senhores um documento da igreja que chama Humanum Genus, que foi escrito, é uma carta, que foi escrita, encíclica carta, que foi escrita por Leão XIII, que ele diz: o gênero humano, após a sua miserável queda de Deus, quando o homem se afastou de Deus, o Criador e doador dos dons celestes, pela inveja do demônio, aqui está o vício, a inveja, a falta de sinceridade, a falta da verdadeira piedade, no fundo, a inveja. A inveja do demônio separou-se em duas partes diferentes e opostas. Ou seja, pela inveja do demônio, ele conseguiu dividir a humanidade em duas partes diferentes e opostas, das quais uma resolutamente luta pela verdade e virtude, e a outra por aquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Impressionante! Então nós vemos que essas duas partes diferentes e opostas, o que são? O bem e o mal. Sem dúvida nenhuma. A gente vê aqui uma luta declarada daqueles que querem a verdade, como diz o documento aqui, que lutam pela verdade, pela virtude, e aqueles que querem o oposto da verdade e o oposto da virtude. E aí nós chegamos ao que o documento mais para frente vai tratar, e não só esse documento, mas alguns outros também. A existência, se nós vemos que existe o bem e o mal, que existe a inveja semeada, e que essa inveja entristece a nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos também considerar nessa liturgia a existência de uma falsa igreja e de uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja é aquela que luta pela verdade, pela virtude. A falsa igreja é o que faz o oposto da verdadeira igreja. E nós vemos essa luta irreconciliável que já dura desde a criação dos anjos no céu, Prélio Magno, que foi com o demônio e com a sua inveja que ele dividiu toda a criação. E nós vemos no dia de hoje São Bartolomeu, nesse dia que alegra a nosso Senhor Jesus Cristo, alegra o Sagrado Coração de nosso Senhor, porque é o órgão também que representa a alegria. O Sagrado Coração de Jesus ficou alegre em ver aquele que era chamado a pertencer e a servir à verdadeira igreja. E nós vemos que existe um filão daqueles que realmente pertencem à verdadeira igreja e um filão daqueles que pertencem à falsa igreja. E nosso Senhor aqui responde para Natanael. Ele pergunta, Natanael, diz a nosso Senhor Jesus Cristo: de onde me conheces? E nosso Senhor responde a ele: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. É algo muito bonito que uma vez nosso fundador, o Monsenhor João, ele comentava a esse respeito, que provavelmente Natanael, nosso Senhor como Deus, ele viu muito mais do que um homem sentado embaixo de uma figueira.
que Nosso Senhor via era em conformidade com que Natanael via os erros do sinédrio daquela época já tão corrompido, e ele se indignava e rezava à providência que enviasse um homem que ele pudesse servir e que nesse homem ele pudesse ver a personificação da verdade. E ele estava naquele momento diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa espetacular, que coisa extraordinária, que graça extraordinária. E para nós vermos como que esse vício é um vício que faz mal, que corrói as almas. Já tivemos oportunidade de muitas vezes falar, tratar, admoestar, apontar a inveja. Quantas vezes a gente não ouve falar da inveja, né? Trago para os senhores um fato que é do canto 13 da Divina Comédia, de Dante Alighieri, não é? Que tem uma personagem chamada Sápia Salvini, é o nome dela. E ela era natural da cidade de Siena. E ela era muito orgulhosa. E ela tinha um desejo no seu coração de que a cidade de Siena fosse destruída. Descreve Dante. E foi destruída. E no momento que foi destruída, ela recebe na sua casa um presente, uma lança, e na ponta da lança a cabeça do próprio sobrinho espetada na lança. Qualquer um ia ficar assustado. Ela se alegrou, porque o desejo dela foi atendido, porque ela tinha inveja de toda a prosperidade, de todo o bem que havia na cidade de Siena, descreve Dante Alighieri. Por isso que ele vê Sápia Salvini, ele vê essa personagem num balcão. Esse livro 13 da Divina Comédia é justamente Dante Alighieri visitando o purgatório. Por uma misericórdia de Deus, porque uma pessoa rezou por ela, ela foi parar no purgatório. E a pena dela era justamente, assim como em Siena, ela estava se degustando do balcão do castelo dela, vendo a cidade sendo destruída, os próprios cidadãos, compatriotas dela sendo mortos, parentes sendo mortos, e ela contente, a mesma coisa aconteceu com ela no purgatório. Ela ficou num balcão, e Dante Alighieri descrevia ela nesse balcão, pegando fogo, por causa da inveja. E que, friso aqui, por uma misericórdia de Deus, ela se salvou. E tem um detalhe que ele coloca, não é? Vejam só que coisa curiosa. Ele descreve que a pena dela, além de estar nesse balcão, e a pena dos invejosos, descreve Dante Alighieri, é na eternidade, no purgatório e no inferno, estarem com os olhos costurados. Porque não veem. E nós vemos aqui, na liturgia aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, que primeiro vê Natanael. Isso é muito bonito. Ser olhado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? É ser amado. Ser visto por nosso Senhor é ser amado. Portanto, ele foi amado. Quando nosso Senhor olhou para ele, é que ele foi amado. Mas também, ele não era invejoso. Ele era muito sincero. Ele era um homem sem fraude, sem falsidade. Portanto, o que aconteceu com a Sápia não aconteceu com São Bartolomeu, porque Nosso Senhor diz a ele: coisas maiores que esta verás. Sápia estava com o olho costurado, Natanael pôde ver. Nosso Senhor descreve aqui: verás os anjos de Deus subindo e descendo. Ou seja, vai contemplar a Deus Nosso Senhor na visão beatífica. Então vamos pedir de maneira muito especial que o maior remédio para combater a inveja, para sermos íntegros, sem falsidade na nossa vida, porque eu posso falsificar as coisas, eu posso enganar os homens, a Deus não engano. E eu tenho que ser honesto, honestidade de consciência, para levar uma vida justa e, sobretudo, agradar o Sagrado Coração de Jesus. De que forma? Qual que é o melhor remédio para vencer a inveja? A desonestidade, a falsidade, e sermos sinceros. É o amor, a caridade. Porque nós vemos São João aqui que vai dizer: esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que por inveja, sendo do maligno, matou seu irmão Abel.
E que nós, portanto, não imitemos este exemplo. Exemplos de tantos invejosos ao longo da história, mas que, se algum momento a inveja bateu nas portas de nossa alma, que eu possa, com o meu amor, com a minha caridade, pedir ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, a São Bartolomeu, a São Filipe, a graça de amar, para vencer esse obstáculo e poder, assim como São Filipe viu e enxergou, que eu possa também enxergar, que eu possa enxergar sobretudo as coisas sobrenaturais, enxergar a visão beatífica, estar a Deus, contemplando a Deus na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.